Oi, vamos para o terceiro passo rumo ao levantamento da autoestima? Então chegamos à terceira live, né? Falando do terceiro passo importante, lembrando que a autoestima também é exercício. Não conseguimos levantar a autoestima quieto. A autoestima precisa do autoconhecimento, e autoconhecimento é ação. Então, por isso que a autoestima é exercício. E a proposta aqui está no e-book que eu escrevi, Plano de Levantamento da Autoestima, com 10 passos necessários para o fortalecimento pessoal e espiritual. E nós vimos no primeiro exercício que respirar, ter consciência da respiração, prestar atenção na respiração é extremamente importante. Porque quando nós prestamos atenção na nossa respiração, nós ficamos no presente, nós apropriamos de nós mesmos. Você já sentiu que muitas vezes é como se a gente saísse de nós mesmos? Que nós precisamos, né? Com essa consciência da respiração, trazer a percepção para nós mesmos, colocar-nos presente no aqui e agora. E a respiração, ela cumpre esse papel de forma maravilhosa. Por quê? Porque nós só conseguimos respirar no presente. E quando nós estamos no presente, nós temos força para saber lidar com as coisas que acontecem conosco. Então, se a gente não está no presente, se a gente não está em nós mesmos, se a nossa mente está vagando num planeta próximo, ou na Lua, a gente não consegue ter força para ação. Porque a nossa mente não está no presente. Então, o primeiro passo proposto é esse: respirar com consciência, respirar com autoobservação, observando aquilo que você faz, observando aquilo que você pensa, Exercício de observação e de respiração. Parece extremamente simples, e é simples. Mas precisa de dedicação, precisa de perseverança, precisa de continuar no processo. E assim, continuando no processo, perseverando com a determinação de perseverar, de conseguir realmente levantar a autoestima, E o que é autoestima para você? Muitas pessoas confundem a autoestima com ser bonito ou ter alguma qualidade específica. A autoestima é muito mais do que isso, e ela não está ligada diretamente à aparência física, mas sim uma disposição interna, um conhecimento interno de valor, de saber que nós temos um valor independente das circunstâncias ou da aparência. Então, quando nós nos valorizamos, mesmo que seja uma pedra, um diamante bruto, você já viu uma pedra de ouro, uma pepita de ouro, ou uma pedra de diamante? Ela não tem beleza tanto quanto quando ela é lapidada. Da mesma forma nós muitas vezes nos encontramos nesse lugar de sermos essa pedra, essa pepita que não foi lapidada. E a lapidação é nós percebermos o nosso valor. A autoestima está relacionado ao autoconhecimento, e o autoconhecimento nos leva a perceber o valor que nós temos. Nós temos um valor, nós somos uma pedra de diamante única, exclusiva. Tudo em nós mostra para nós que nós somos exclusivos. A nossa identidade, a nossa pupila dos nossos olhos, tudo em nós está relacionado a uma exclusividade.
Então, existe um papel que cada um de nós vai cumprir exclusivo, que só diz respeito a nós. Então, esse primeiro passo é: observa a sua respiração, observa os seus pensamentos. Como que nós vamos mudar algo que nós nem observamos, nem conhecemos? Como que nós vamos amar, valorizar alguém se nós não conhecemos? Não tem como. Então, para que a gente tenha esse valor, descubra o valor de cada um de nós e descubra essa joia preciosa que nós somos, nós precisamos nos conhecer e observar os pensamentos, né? Deixar com que o eu observador, né, nós observando a nós mesmos, vá nos mostrando: olha, o que eu tenho pensado, que pensamentos são esses, o que tem ocupado a minha mente, né? Então, no e-book que eu elaborei, vai falar os 10 passos, e nós estamos no terceiro passo. O primeiro é respirar e observar, e o segundo é anotar. É chato, não é agradável, mas é um exercício extremamente importante. Anotar quais os meus desejos, quais as minhas metas, quais os meus objetivos, o que eu estou buscando, o que eu dou valor, o que eu estou focando. Lembrando que tudo que a gente foca expande, cresce. Então, é preciso, através da presença que a respiração traz para nós, a observação dos nossos pensamentos e escrever aquilo que é meta, que é objetivo, que é aquilo que é desejo, que é aquilo que é sonho, que a gente quer realizar, escrever. Porque muitas vezes, se a gente não sabe para onde que nós queremos ir, qualquer vento é favorável, né? Então, se a gente não sabe realmente, né, se não coloca como prioridade: não, eu quero me conhecer, eu quero aumentar minha estima, eu quero descobrir o meu valor, eu quero desenvolver as virtudes necessárias para que eu consiga aquilo que é importante para mim. Então, eu preciso pagar um preço. É justo que muito custe aquilo que muito vale. É justo que muito custe algo que é uma preciosidade, que é o quê? A nossa força interior, a nossa disposição interior, né? Essa força da nossa personalidade que é capaz de suportar tudo que possa acontecer. Porque quando nós temos um porquê, um para que viver, nós suportamos os comos da vida, né? Os acontecimentos que acontecem, porque nós temos um foco, né? Na nossa jornada cristã é qual? O foco é o céu, é a santidade, é nos tornar cada vez pessoas melhores. Quando eu falo no fortalecimento espiritual, eu estou focando a questão espiritual da logoterapia, do Viktor Frankl, que vai falar sobre os valores, as virtudes, como é importante nós desenvolvermos as virtudes, né? Como é fácil desenvolver vícios e como é difícil desenvolver virtudes quando nós não nos conhecemos, quando nós não nos observamos, porque nós temos um mecanismo de defesa que chama projeção. E o que é isso? Nós projetamos no outro aquilo que está em nós. É mais fácil nós vermos defeitos, vícios, né, no outro do que em nós mesmos. Então, esse mecanismo de defesa, ele chama mecanismo de defesa porque é como se a gente criasse uma defesa para o nosso ego, para a nossa imagem idealizada. A gente idealiza uma imagem, a gente idealiza uma persona, e tudo aquilo que pode ir contra aquela ideia que nós fazemos de nós mesmos, a gente projeta no outro. Então, é muito mais fácil ver defeitos nos outros do que em nós mesmos.
Então, por isso, esses 2 passos. O diário do eu, importantíssimo, precisa anotar. Ah, é chato, mas a gente vai fazer sendo chato mesmo. Por quê? Porque adulto não faz só o que gosta, adulto faz o que é necessário, né? E aqui eu tô vendo, todas nós somos adultas, né? Não olhei se entrou alguém, algum rapaz aqui. Mas então, vamos lá, vamos pro terceiro, né? Tô com consciência da minha respiração, tô começando a priorizar o autoconhecimento, a prestar mais atenção em mim, a prestar atenção no que eu penso, o que eu tenho falado, né? Porque quando a gente começa a prestar atenção nos nossos pensamentos, a gente vem também aquele guarda na nossa boca, né? Na nossa língua, que a gente já não começa a prestar atenção na depreciação que nós fazemos de nós mesmos, né? Falando, eu sou sempre assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assado. Então, quando a gente começa a respirar, começa a observar, né? Começa a ter essa respiração consciente, presente e observação, a gente também consegue pôr mais controle naquilo que a gente fala. A gente fica um pouco mais seletivo. É um processo. Esses primeiros passos nós vamos repeti-los sempre. É sempre importante anotar. Autoestima é exercício, então o exercício aqui é respirar e anotar aquilo que nós estamos pensando, nós estamos desejando, almejando, o que é quais são os nossos objetivos, as nossas metas, né? Então, o exercício aqui é esse. É claro que pode e deve fazer exercício físico, fazer uma caminhada, fazer alguma atividade física, de preferência junto da natureza. A natureza é extremamente terapêutica para nós, né? Então, a natureza, ela nos revigora. Nós temos muito da terra, da árvore, das plantas, né? Jesus fala, eu esqueci agora onde, né? Quando ele fala para observar a figueira e depois ele fala, observa as árvores, né? Para saber qual o tempo que nós estamos. E nós estamos entrando, para nós católicos, no advento. E é um tempo extremamente propício para fazer uma limpeza, para fazer uma preparação. Para quê? Para o Natal, para ver Jesus lá na manjedoura, lá no presépio, lá fora? Não. Para transformar o nosso coração numa manjedoura. A partir de agora, o nosso coração, ele precisa ser limpo, cuidado, né? Adornar. Ai, gente, esqueci a palavra. Mas precisa ser enfeitado para receber Jesus. E como que está o seu coração? Autoestima é fazer essa limpeza também. Eu falei na live passada que autoestima é autoaceitação e autoperdão. Nós precisamos nos aceitar e nos perdoar. O perdão é extremamente importante para nós. O auto-perdão é extremamente importante. Não que a gente vai ficar assim, eu sou uma vítima, e vai ficar assim, não, tudo bem, tudo que eu fiz é certo. Não, não é isso. O auto-perdão é, eu fiz, reconheço, errei, arrependo, mas eu prossigo. Porque se a gente fica só, se a gente fica só na murmura, eu não podia ter feito, pra que eu fiz aquilo, porque isso, porque aquilo, a gente não avança. A gente não vai para frente, né? Então, quando a gente se aceita, eu errei mesmo, mas eu preciso ter força para continuar. E a atividade física, como eu estava falando, é importante para a gente ver a nossa postura também. As nossas emoções estão ligadas à nossa postura. Se eu fico assim, para baixo, olhando, as minhas emoções começam a ficar negativas, mas
Olha que diferença. Abre o peito. Não, a vida, estou aberta à vida. Então, se eu observo a minha postura, se eu tenho, né, se eu faço uma atividade física, se eu exercito a minha musculatura para que eu consiga ficar de uma maneira ereta, né, que eu estou prestando atenção, eu estou presente em mim. Né, é extremamente importante nós estarmos presentes em nós. Falar assim, olha, eu estou respirando, estou presente. É o que a gente fala muitas vezes de presença de espírito. É uma força que vem para nós. Mesmo que a gente nem tá sentindo tanto aquela força, mas que a gente mude a postura. Ó, costas eretas, né? Ombros para trás. Né? Costas eretas, ombros para trás. Tenha uma postura de confiança. E isso, às vezes, forçando ter confiança, mas conforme nós vamos ficando numa postura mais de confiança, as nossas emoções também vão acompanhar o nosso corpo. Então, por isso que a atividade física é extremamente necessária para nós. Então, vamos lá? Terceiro passo, terceiro exercício para que a gente continue nessa jornada de autoobservação, de auto-perdão, de autoconhecimento, de autoaceitação, para que a gente consiga ter essa estima. Lembrando que a estima não está necessariamente relacionado à beleza, a algo externo. A autoestima é consciência do seu valor. Você vai ter autoestima, não quando você fizer uma cirurgia plástica. Eu vejo mulher falando assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica assim, da ponta do cabelo até o pé, porque eu tô precisando aumentar a minha autoestima. Tadinha, não sabe o que é autoestima. Não é isso que é autoestima. Se fosse assim, só existiria pessoas lindas, maravilhosas com autoestima. E por incrível que pareça, não é essa a realidade que nós vemos. Nós vemos muitas pessoas que não são bonitas, que não têm uma aparência muito favorável e têm uma estima extremamente alta, né? Que elas se bancam, elas sabem que, cheguei chegando, né? E hoje, o passo que a gente vai falar é conhecendo a nossa dualidade, né? Se você tiver condição, compra o e-book, adquira o e-book. Aqui eu vou passar por cima, né? Mas conhecendo a nossa dualidade, você sabia que o seu desejo, aquilo que você deseja profundamente, pensa, algo que você deseja profundamente. Tenha clareza, tenha percepção, tenha foco naquilo que você deseja, assim, o que é o seu desejo mais precioso para você hoje. Eu garanto para você que esse desejo, esse sonho, ele também esconde um medo. Então, conhecendo a nossa dualidade é o terceiro passo. A gente conhecer os nossos desejos, mas a gente conhecer também os nossos medos, aquilo que impede, porque tem uma questão que muitas vezes eu vejo mulheres falando assim, queria tanto ter um namorado, queria tanto ter isso, ter aquilo, casar, ou fazer, emagrecer, e aí quando a gente vai investigando, percebe que tem medo de ser ferida, tem medo de que aconteça a mesma coisa que aconteceu nos outros relacionamentos e ser ferida. Se sentir bem com o corpo, estar mais magra, pode ser um perigo, pode ser um medo, porque aí eu vou me achar demais, vou ficar metida, vou ter muito mais assédio e eu não sei se eu consigo ter um limite, brecar e falar assim, não quero, o poder de escolha, Então, assim, a questão do dinheiro também, muitas vezes a gente quer muito ter uma condição financeira melhor, mas
tem medo, eu vou ficar orgulhosa, eu vou ficar soberba se eu tiver dinheiro demais, né? Eu vou atrair pessoas interesseiras, porque o dinheiro atrai pessoas interesseiras e eu não vou saber lidar com isso, né? Então, todos os nossos desejos envolvem algum tipo de medo. E a proposta é essa, conhecendo as dualidades. Perceba se essa questão que você está desejando, qual o medo? O que pode acontecer se acontecer? O que pode acontecer de negativo se você realizar esse desejo seu? Pensa nisso. Pensa sobre essa questão. Vou ler um trechinho aqui do livro. O fato é que os nossos desejos estão interligados intrinsecamente com nossos medos. E muitas vezes confundimos desejos com medos. Mesmo que racionalmente você afirme que não há medo na realização do seu desejo, é importante explorar essa dinâmica. Sabemos que muitas vezes a luz e a sombra aparecem juntas e é importante ter consciência disso para não aumentar o orgulho e a soberba. Nosso eu inferior ou nossa sombra muitas vezes torcem contra certas mudanças e conquistas. Somos perfeitamente imperfeitos e queremos porque queremos mostrar para o mundo que somos perfeitinhos. Somos perfeitamente imperfeitos, mas nós queremos apresentar uma perfeição que vai contra a nossa natureza. Queremos ver apenas nossas qualidades e negamos, excluímos na ilusão nossos desejos, limitações e medos. E muitas vezes isso faz com que aconteça autossabotagem. Eu estava atendendo uma pessoa que inconsciente, de forma inconsciente, mas aí ela percebeu isso depois, como ela estava sabotando a vida profissional da filha dela. Como que ela estava sabotando, tudo ela implicava com o trabalho da filha. Tudo o trabalho da filha era ruim. Pelo medo de, inconsciente, se minha filha alcança uma liberdade, uma autonomia financeira, ela vai sair da minha casa. Se minha filha arruma um relacionamento, um homem bom e casa, ela vai sair da minha casa. E eu vivo para essa filha. Eu vivo em função dessa filha, no caso pode ser um filho. E aí ele sai de casa. Como que eu vou lidar com isso? Então, são os medos que estão relacionados a algum desejo nosso. E muitas vezes, o medo vem mais claro, mas a gente não consegue perceber que atrás de um medo também existe um desejo. Atrás de um desejo existe o medo e atrás do medo também existe um desejo. Então, esse terceiro passo continua na autoobservação, continua observando seus pensamentos, continua observando o que eu tenho medo. Quais os meus medos? Esse medo é real ou ele é imaginário? Existe um medo, eu tenho medo de ser assaltada, tenho medo de barata, tenho medo de rato, tenho medo de cobra, tenho medo de machucar. Mas e o que desses medos é real e o que é imaginário?
O que faz sentido o medo que eu tenho, por exemplo, de eu desejo, tem 20 anos que eu desejo emagrecer e não consigo. Eu desejo isso. Que medo que está atrás disso? Que medo que tem impedido você de realizar o seu desejo? Porque muitas vezes a gente fica assim, eu queria uma autonomia financeira, mas isso implica que eu tenho que sair da casa dos meus pais, tenho que lidar com as minhas escolhas. Será que eu não vou sentir solitária? Percebe? Percebe a dinâmica das dualidades que existem nos nossos desejos e nos nossos medos? Por quê? Porque tudo é uma escolha. Não existe uma escolha que vai ser 100% maravilhosa e que não vai ter que pagar um preço. Não existe algo que não tenha um lado que não é tão bom. Essa perfeição nós só vamos conhecer, se Deus quiser, no céu. Aqui nós estamos num mundo de dualidade e imperfeito, da mesma forma que nós, né? As nossas imperfeições vão falar. E no mundo, no sentido assim, a natureza, a nossa sociedade, tudo que tem nos cercado tá com problema, né? Não é perfeitinho, não tem como. Aí tem gente que fala assim, eu queria tanto uma casa, quando eu mudar para essa casa, aí compra uma casa, é a minha casa dos sonhos. 1 ano, 6 meses é a casa dos sonhos, depois pode ser que tenha um vizinho chato, que tenha uma goteira, que tenha um vazamento, que tenha alguma coisa que precisa de cuidado, que precisa de reparo. Assim também é no nosso processo de autoconhecimento. Vai acontecer questões que, peraí, precisa de um reparo aqui. Isso aqui não tá muito bom. Precisa de uma interferência, eu preciso pedir ajuda para essa situação aqui, porque ela não tá muito boa. Mas eu preciso entender que é um processo e que a perfeição só existe nas ideias, no mundo das ideias. Nesse mundo aqui não existe essa perfeição que muitas vezes a gente fica pensando, né? Então, aproveitando esse tempo oportuno do advento, limpe sua alma como limpa seu corpo. Faça uma revisão diária. Em seu diário do eu, escreva como foi o seu dia, né? Faça uma reflexão na hora de dormir. Faça uma revisão daquilo que aconteceu no seu dia. Observa, pensa, o que eu poderia ter feito diferente? O que eu aprendi hoje? Perceba, faça um retrocesso, faça um balanço do dia. Faça uma projeção para o próximo dia, do que eu quero do outro dia, o que eu vou fazer diferente nesse outro dia. Busque fazer essa faxina no seu coração de tirar tudo aquilo que não faz mais sentido, que não tem mais como. Mas eu não perdoo tal pessoa porque fez isso, aquilo. Para com isso, perdoa, segue em frente, a vida continua, não fica presa, não fica preso ao passado. Vamos em frente. Escreva como foi seu dia, um diário mesmo, que tire 5 minutinhos. Mas eu tenho tantos filhos, eu tenho isso, o quê? 5 minutinhos, como que foi meu dia? Mas na hora na cama, antes de dormir, faça um retrocesso do seu dia, perceba como foi seu dia, começa a limpar, a gerar uma vida interior mais rica. Quais foram seus pensamentos e emoções? Autoestima é igual verdade, que é igual autoaceitação, que é igual auto-perdão. Se não só não erra quem não faz, Só não erra quem não faz. Nosso cérebro vê predominantemente aquilo em que colocamos o nosso foco. As crenças moldam, a moldura da nossa percepção da realidade. Então,
perceba alguma crença que não faz sentido mais e mude. Ok? Tem alguma pergunta? Tem alguma contribuição? Agora que eu tô vendo, deixa eu acenar aqui para vocês. Então, não fiz ontem. Ontem eu tive uma confraternização que não teve como mudar. E se você tá aqui e não está no grupo do WhatsApp, o link tá na bio, né? E peça para entrar no grupo, na comunidade Plano de Levantamento da Autoestima, tá bom? Que nessa comunidade, nesse grupo do WhatsApp, eu passo o PDF de cada passo, tá bom? Então, um beijo, obrigada. Obrigada, e se Deus quiser, até segunda-feira que vem.